E eu não podia deixar de falar do documentário Orgulho Além da Tela. O documentário que a Globoplay lançou há umas 2 semanas atrás, em que ela faz um mea-culpa sobre os personagens LGBT que ela retratou na dramaturgia dela. Então, fica aí com a gente e a gente vai te contar um pouquinho mais sobre esse documentário. Olá, seja bem-vindo ao The Antenado. Eu sou o Israel, caso você ainda não me conheça. E se você chegou aqui por acaso, por indicação de alguém e tudo, sente-se, fique à vontade e bora logo pro conteúdo, porque eu sei que vocês não gostam de enrolação. E a gente falou na introdução desse vídeo sobre o documentário Orgulho Além da Tela, que é um documentário que a Globo fez falando sobre os personagens LGBT na dramaturgia ao longo desses quase 60 anos que a Globo produz novela. E eles falam logo do primeiro personagem LGBT que aconteceu numa novela. Isso foi em 1970, na novela Assim na Terra como no Céu, com Rodolfo Augusto, interpretado pelo Ari Fontoura. E o próprio fala sobre como essa representação aconteceu. Nem eles na época tinham essa visão, eles apenas representavam aquele personagem como uma maneira de dar um alívio para o clima que a novela tinha, né? A Globo não tem mais nenhuma imagem dessa novela, só restaram fotos e as lembranças do próprio Ari Fontoura. E a própria Globo fala no Memória Globo que essa novela teve essa representação. E ele foi um dos primeiros personagens a retratar isso. Primeiramente como alívio cômico, e é isso que você vai notar em quase todas as novelas ao longo da década de 70 e 80. A representação dos personagens homossexuais ela ficava muito restrita ou a algum alívio cômico ou a alguma maneira estereotipada. O documentário vai avançando ao longo da década de 70 e ele vai falando da novela O Rebu e depois as novelas Dancing Days, o seriado Malu Mulher, a novela Os Gigantes. O Rebu foi uma coisa interessante, é uma novela do Braulio Pedroso. Um crime acontece numa festa e toda a ação da novela se desenvolve ao longo de 24 horas. Então é uma novela bastante interessante. A Globo fez um remake dessa novela em 2014, mas ela suprimiu a parte principal da novela. Na versão de 74, havia a insinuação de que o personagem principal, o Konrad Mahler, que era interpretado pelo Zembinski, tinha um envolvimento com um outro homem, que era o personagem interpretado pelo Busa Ferraz. E isso ficou muito claro no último episódio da novela, em que se descobre a verdadeira identidade do assassino. Essa novela foi uma das primeiras a tratar desse tema de uma maneira mais aberta na década de 70. Claro, havia a censura e não tinha como ser tão explícito como a gente é hoje. Isso não existia na década de 70. Mas era uma novela das 22 horas, então às 22 horas esses temas considerados mais pesados ou considerados mais polêmicos tinham uma certa liberdade de serem retratados na televisão. Em Dancing Days, o Gilberto Braga fala nesse documentário que essa representação aconteceu com o mordomo da personagem da Joana Fon. E que ele era estereotipado, ele era uma caricatura sobre como era ser uma pessoa homossexual naquele momento, e que o próprio clima da novela pedia isso. Então ele acabava sendo aquele personagem que dava um alívio cômico. Já no seriado Malu Mulher, Manuel Carlos falou de um dos episódios, não foi ele que escreveu, mas ele contava, e foi um episódio polêmico que eles mesmos falam, e as pessoas que viveram a época também falaram disso ao longo do documentário, de que nesse episódio houve a frustração do público com relação
a esse envolvimento delas, porque a personagem da Regina Duarte acabava passando mal, vomitava, foi como se aquilo fosse algo errado. E eles encerram a década de 70 falando da novela Os Gigantes, em que a personagem principal, da Diniz Fati, cometia o suicídio, mas havia uma insinuação de que ela também podia ser uma personagem lésbica ao longo da novela. Houve sim essa insinuação, isso consta lá no Memória Globo, quem quiser consultar, eu vou deixar os links aí na descrição. E é interessante a gente notar como os autores falavam do desafio de se representar um personagem LGBT durante a ditadura militar. Então, às vezes eles optavam por usar símbolos, optavam por usar representações visuais, optavam por usar referências literárias, músicas, como aconteceu na novela Brilhante, de 1981. E essa representação toda dos personagens homossexuais, LGBT, não mudou muito ao longo das décadas de 70 e 80. Na verdade, essa liberdade toda de se poder tratar e retratar esses personagens só surgiu de fato a partir de 1988, com a atual Constituição do Brasil. Foi quando, de fato, a censura acabou. A ditadura havia acabado em 85, mas muito do que ela representou, muito das regras que ela impôs ao país, permaneceram até 88. Então havia censura até 88. Isso só foi acabar a partir de 88 e foi a partir daí que os autores passaram a ousar mais. E isso aconteceu em Vale Tudo, com as personagens Laís e Cecília. E havia sim uma torcida do público por elas. Uma delas morria num acidente, muita gente na época falou que isso tinha a ver com a censura, que a própria censura tinha imposto isso, mas os autores disseram que não, que já estava planejado que isso acontecesse para que a ação da novela se desenrolasse. Uma delas era irmã do Marco Aurélio e ele queria ficar com o que era dela, e isso passou também a ser parte da moeda de troca ali dos personagens. Essa novela teve várias reprises na televisão, a última delas foi em 2008, e se você quiser assistir, ela também já está disponível no Globoplay. Já na década de 90, sem toda essa repressão de censura, sem toda essa cobrança, houve uma maior liberdade na representação de personagens LGBT. Foram retratados de uma forma muito mais aberta, mas ainda assim bem estereotipados, bem reservados a alívio cômico, bem dentro desse sentido. Mas houve sim essa liberdade e houve vários outros personagens do espectro LGBT dentro das novelas, como a Buba, de Renascer, de 1993, e a Sarita, de Explode Coração, em 1995. Elas não eram personagens gays, mas eram personagens trans, e traziam para a televisão essa discussão, que não era comum na época. Você não via isso muito na época. Já em A Próxima Vítima, a gente já percebeu que o autor, o Silvio de Abreu, já teve essa maior liberdade de trazer dois personagens homossexuais masculinos para falarem sobre o que eles sentiam e assumir esse sentimento. E isso foi, na época, eu lembro, eu era criança, mas eu lembro, foi bastante polêmico, muita gente reclamou, vários grupos religiosos reclamaram porque essas cenas foram ao ar numa novela. E a gente até pensou que a Globo já tinha atingido um nível maior de liberdade para retratar essas personagens, mas não foi o que aconteceu. Em 1998, na novela Torre de Babel, do mesmo autor, as personagens Leila e Rafaela tiveram que ser eliminadas da novela. Não que o público não tivesse aceitado, na verdade, eu acredito que não foi isso, e o autor também fala isso no documentário. Mas a forma como a imprensa retratou os personagens, a forma estereotipada com que a imprensa colocou esses personagens, foi determinante para que a própria novela encerrasse a trajetória delas da maneira que encerrou, com as duas morrendo na explosão do shopping.
E essa maior liberdade de retratação desses personagens, da representação deles, começou de fato a partir da década de 2000. E eles destacam bastante 3 produções: Malhação, Mulheres Apaixonadas e América. Malhação falou disso no começo da década de 2000, mas não havia de fato um envolvimento do personagem gay que a novela tinha. Retratava o conflito dele em se aceitar, era o personagem do Eric Mar. Mas de fato, a primeira vez que a Globo conseguiu retratar um casal homossexual numa novela e que o público não reclamou e que eles tiveram até uma liberdade para fazer isso, teve até uma cena de beijo entre as duas, foi a Clara e a Rafaela em Mulheres Apaixonadas. Essa novela foi ao ar em 2003 e na época houve sim alguma polêmica por causa dessa representação das duas. Houve sim grupos religiosos reclamando disso, mas o autor conseguiu levar a história delas até o final. Teve uma cena de beijo entre elas, claro que dentro do contexto da peça em que elas estavam representando, elas faziam Shakespeare, mas houve um selinho ali entre elas no último capítulo e foi a primeira vez que a Globo conseguiu levar a cabo uma história dessas. Daí eles só iam conseguir monopolizar essa discussão novamente em América, de 2005. E aqui de fato rola o mea-culpa que eu mencionei no começo do vídeo. América foi uma novela da Glória Pérez de 2005 que tinha por objetivo inicial falar da imigração americana, das pessoas que saíam para tentar o sonho americano, porque estava muito em alta na época, né? Não eram só as novelas brasileiras que retratavam disso, as mexicanas também. Mas uma das histórias paralelas que essa novela tinha, a do Júnior, foi a que mais atraiu o público. E aqui no canal eu já fiz um vídeo falando só sobre essa novela. Então, eu vou deixar aí no card para você ver esse vídeo específico sobre a América. Foi a primeira vez que um casal homossexual masculino teve grande apoio do público e houve de fato uma tentativa de mostrar um beijo entre os dois. A autora, Glória Pérez, falou que a cena foi gravada 7 vezes. O ator, o Heron Cordeiro, falou que essa cena foi gravada sem ninguém no estúdio, além do pessoal técnico e da autora. E a própria Glória Pérez falou que essas cenas foram apresentadas para a direção da Globo, houve votação e eles decidiram por não exibir essa cena. E a gente precisa lembrar uma coisa: por muitos anos se especulou que a Globo tinha essas cenas guardadas nos arquivos dela. Por muitos anos se especulou que eles podiam passar essa cena em alguma reprise de América. Foi a partir dessa novela que se teve a real dimensão do que o público brasileiro pensava sobre essas histórias. E você sabia que essa liberdade maior de retratação aconteceu durante a década de 2000 e que uma novela conseguiu causar tanto alvoroço por causa dos personagens homossexuais e ao mesmo tempo tanta frustração por não ter terminado com o beijo como o público queria? Você lembra disso aí? Comenta aí embaixo. A Globo, no documentário, informou que o material que eles gravam, mas eles não exibem, é descartado. E essas cenas já não existem mais nos registros dos arquivos da emissora. Na prática, a Globo apagou essa parte da história. A gente sabe que ela aconteceu porque as testemunhas oculares contaram isso. A autora, a Glória Pérez, contou isso. Os atores, Bruno Gagliasso falou disso, o Heron Cordeiro falou disso. Então a gente percebe que a Globo, por anos, não quis representar personagens homossexuais no sentido mais afetivo.
Não que eles estivessem cometendo censura contra os autores que quisessem retratar essas histórias. Fica claro ao longo do documentário que a Globo nunca fez tanta pressão, a Globo nunca proibiu esse tipo de representação nas novelas. Havia meio que um código ali. Não havia nada escrito proibindo, mas ao mesmo tempo os autores não queriam falar desses temas. Em Paraíso Tropical, que está em reprise agora no canal Viva, também tem um casal homossexual, não tem tanta função na história, a função deles na história é apenas mostrar que casais homossexuais, pessoas homossexuais, LGBT, estão inseridas na sociedade e estão em qualquer lugar, pode ser seu vizinho, seu amigo e por aí vai. E em 2008, com a novela Duas Caras, também aconteceu a primeira representação de uma união homoafetiva. Ainda não era oficial porque não existia essa discussão no Brasil ainda. Essa discussão aconteceu em 2010, aliás, a partir de 2010. E foi com uma novela, Insensato Coração, de 2011, que a Globo passou a ousar um pouco mais nessa representação. E também tem um vídeo aqui só sobre Insensato Coração. Eu vou deixar no card aí em cima. E essa novela foi uma das primeiras a retratar na dramaturgia uma união de duas pessoas do mesmo sexo. Foi a primeira vez que uma novela mostrou isso. Foi a primeira vez que uma novela representou isso, e de maneira oficial, porque a lei do Brasil já permitia isso. E o documentário vai avançando por vários momentos na história, mas a gente pegou, na hora que eu escrevi o roteiro aqui, eu peguei esses pontos que para mim são principais, porque eu também vivi parte dessa história, especialmente a partir da década de 2000. E nas conclusões eu vou falar um pouquinho sobre isso. Com Amor à Vida, a retratação do personagem LGBT assumidamente gay deixou de ser uma coisa coadjuvante e passou a ser o protagonista da história, que é o caso do Félix. Félix foi um dos maiores personagens dessa novela. Inclusive, foi por causa do Félix que essa novela foi esticada várias vezes, porque o sucesso foi tão grande e a Globo queria segurar essa audiência, até porque a novela seguinte não estava pronta. E ele ganhou esse protagonismo. Teve o envolvimento dele com o Nico e pela primeira vez o público exigiu isso. Exigiu que os dois tivessem um beijo. Exigiu que os dois terminassem juntos. Exigiu que isso acontecesse. Foi, quem lembra da época, eu lembro porque eu assisti isso, houve uma torcida muito grande nas redes sociais, nas ruas, muita gente aplaudiu essa cena, muita gente no Brasil inteiro festejou que isso aconteceu, que finalmente isso aconteceu. 9 anos depois de América isso aconteceu. 9 anos, a Globo levou 9 anos para falar dessas cenas. A Globo levou 9 anos para finalmente permitir que isso acontecesse. E foi a partir daí que várias outras novelas que a Globo fez, as cenas de beijo passaram a ser algo mais natural, algo mais corriqueiro. Foi o que aconteceu com as novelas Em Família, Império, Babilônia. Babilônia é um dos casos bem emblemáticos, porque a novela foi muito rejeitada pelo público. E uma das discussões que o Denis Carvalho fala no documentário foi por causa da cena de beijo entre a Natália Timber e a Fernanda Montenegro, e que houve muito preconceito com essas duas personagens. Muitos profissionais, colegas deles mesmos falavam que a maneira que isso foi retratado causou bastante repulsa do público. A audiência caiu bastante, chegaram a sofrer bastante com a Record na época, que estava passando os 10 Mandamentos. E também foi um dos momentos onde esse movimento mais conservador que a gente está vendo no Brasil começou a despontar. E essas representações também não se limitavam mais ao horário das 21, das 20 horas, das 21 horas, mas passaram também a acontecer em outros horários. E o público passou também a torcer por esses personagens. Isso aconteceu em Malhação,
Aconteceu na novela das 18 horas, Orgulho e Paixão. Acho que foi a primeira novela das 18 horas que eu vi um casal LGBT se beijando. E era uma novela de época. Era uma novela, claro que uma novela completamente ficcional. Ela não retratava um período histórico ou específico do Brasil. Mas era uma novela completamente de época, falando de uma coisa que não era comum na década de 20 se retratar. Foi uma novela bastante bonita, por sinal. O Globo passou a ter essa liberdade de se representar esses personagens. E uma coisa que fica muito claro nesse documentário, e eu anotei aqui no roteiro, é que a representatividade LGBT na TV ela começou de uma maneira muito caricata, estereotipada, e funcionava como um alívio cômico de várias situações ruins que as novelas tinham. Mas ela evoluiu para uma representatividade e normalização dessas relações. E a gente chega a uma conclusão: o Brasil não é um país tão conservador assim como se fala, mas é um país muito hipócrita no discurso. Porque apesar de tudo, a dramaturgia brasileira conseguiu retratar essas histórias desde a década de 70, o que é uma grande evolução se a gente for comparar com os nossos países vizinhos. Embora o Chile e a Argentina também tivessem uma evolução bem parecida com o Brasil. Aliás, foi uma novela argentina que mostrou pela primeira vez um casal gay masculino após ser aprovada a lei do casamento igualitário em 2010. E essa novela foi Botineiras, com os personagens Manuel e Lalo, que eram 2 jogadores de futebol e que eles terminavam juntos. Tinha beijo entre eles, as cenas eram... Tem aí no YouTube, eu posso até deixar relacionadas aí para vocês, mas essas cenas tem. No México, essas representações de personagens homossexuais começaram a acontecer durante a década de 2010, mas muito dessas cenas elas foram suprimidas no Brasil quando elas foram exibidas pelo SBT. O SBT, apesar de ter sido uma emissora que sempre deu espaço para pessoas LGBT, suprimiu muito isso nas novelas. Mesmo em 2011, quando eles fizeram Amor e Revolução e teve aquele beijo entre as 2 personagens. Inclusive, também nós já falamos disso aqui nesse canal. E essas histórias que a gente já representa há décadas, a gente não dava tanta importância para elas. Mas hoje a gente entende que elas foram um processo de evolução. Você já tinha notado todas essas nuances dessas histórias? Comenta aí, deixa aí embaixo nos comentários se você já tinha percebido todas essas nuances. Só para concluir, é muito importante a gente falar da representatividade na televisão. Você conseguir se reconhecer na televisão, se você conseguir se reconhecer como parte da sociedade através da televisão, é um passo muito grande que levou décadas para ser construída. Teve muita gente que passou por isso, que sofreu discriminação, que perdeu o trabalho, perdeu o emprego, para que hoje a gente pudesse ter a liberdade de falar sobre esses temas na televisão, aqui no YouTube e por aí vai. Eu achei excelente a Globo ter feito meia-culpa dela, desses erros que ela cometeu nessas décadas, especialmente com a América, mas ver que eles não estão tão avessos assim a esses personagens. Eu posso falar, eu não trabalho na Globo, não conheço ninguém que trabalhe na Globo. A Globo, não tem como a gente negar, é a emissora que mais deu espaço para a construção desses personagens, que mais deu espaço na dramaturgia para eles e que mais percebeu a evolução disso na sociedade. As outras emissoras continuam ainda na retratação muito caricata. A Globo não, eles evoluíram bastante. E esse documentário mostra isso perfeitamente. São 3 episódios, cada episódio se centra numa questão. No primeiro episódio conta a história em geral, o segundo episódio fala da questão do beijo, especialmente de América, amor à vida. E o terceiro episódio, ele fala muito das personagens trans que as novelas da Globo tiveram ao longo dessas décadas. É muito interessante esse documentário. Se você é fascinante da Globo, eu recomendo que você veja, que você também consiga ver isso com outros olhos. Que a Globo também é uma emissora, uma empresa, eles erram, mas que eles também podem se retratar. Certo? Antes da gente encerrar esse vídeo,
Vamos falar de novo da nossa loja, o link vai estar aí na descrição. A gente está preparando algumas ofertas para Black Friday que deve surgir nos próximos dias e a gente vai contar aqui para vocês. Ó, não se esquece de se inscrever nesse canal clicando nesse botão vermelho aí embaixo, hein? E deixa o like também, porque isso ajuda muito o YouTube a indicar esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas chegam aqui, mais rápido a gente chega na nossa meta dos 700 inscritos até o final de novembro. Eu conto com vocês, tá certo? Aí do lado, ó, tem outros vídeos que você pode clicar e continuar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.